Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje a gente vai dar sequência à série de vídeos sobre HTML5 e nós vamos concluir a apresentação dos novos campos que surgiram para incrementar os formulários web. Mas antes da gente continuar, nós vamos olhar aqui a intro do canal e na sequência nós retomamos o assunto, ok? Até mais! Bom, depois de concluir então a intro do canal, retomando aqui a aula de hoje, nós vamos ver os seguintes campos, né? Nós vamos implementar, na verdade, no nosso projeto, os seguintes campos, né, que surgiram com o HTML5. Então, o primeiro deles é o month, week, time, number, tel, range, search e URL. Nós vamos ver esses campos um a um e vamos implementá-los lá no nosso projeto. Mas antes da gente continuar a falar então da implementação desses campos, nós vamos falar um pouquinho sobre a compatibilidade. Como eu havia comentado com vocês, com o grande volume de navegadores que nós temos, tanto para desktop como para dispositivos móveis, a gente vai ter problemas relacionados à compatibilidade. Então pode ser que um campo aí que eu apresente para vocês tenha compatibilidade em desktop e não tenha para dispositivo móvel, ou tenha para dispositivo móvel um determinado navegador e para outro não tenha tanta compatibilidade assim. E para isso, na descrição do vídeo e da descrição do artigo lá no meu blog, eu vou deixar o nome da ferramenta chamada, na verdade, o link, né, para que a gente consiga acessar a ferramenta Can I Use, onde vocês vão conseguir verificar a compatibilidade aí de cada item deste, de cada novo tipo de campo, para ver se vocês conseguem, né, e avaliar se existe a possibilidade de implementar para a realidade de vocês, aí, seja no website, no formulário website, ou seja no formulário de um aplicativo web. Bom, então vamos ao código. Nós vamos utilizar aqui, na verdade, o Cloud9, que é o que nós vemos, a IDE de desenvolvimento que nós estamos usando aqui para esse projeto. Então nós vamos começar a implementar, em primeiro lugar, o campo chamado month, ok? Bom, eu já havia copiado esse trecho de código aqui do meu campo chamado month. Vou copiá-lo aqui e eu vou incluir aqui no meu arquivo formulário.html, logo abaixo do campo que a gente concluiu lá a explicação dele, a implementação lá na aula anterior, que é o campo do tipo e-mail. Então aqui nós vamos copiar o nosso código. E aqui eu vou explicar para vocês a questão das classes Bootstrap, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem essa classe aqui, esse agrupamento chamado Form Group. E dentro do Form Group nós vamos ter o label, onde nós vamos colocar aqui informe seu mês e ano de nascimento. E na sequência nós vamos ter um outro agrupamento que corresponde à classe CoSM10. E dentro desse agrupamento aqui nós vamos ter dois inputs, né? Eu vou ter, em primeiro lugar, o input, que é o input type month, que é o que vai responsável aqui por exibir o campo do tipo mês e ano, ok? Com um ID, que eu nomeei aqui de input month. E um outro bloquinho aqui, que é responsável por colocar o help, tá? A gente chama ele aqui, eu estou usando aqui a tag spam, ID help block, e a classe que é a classe existente lá para o Bootstrap, chamada help-block. E aqui dentro eu posso colocar qualquer texto que vai ficar abaixo lá do meu input e que vai ajudar a gente a explicar o campo, né? O que você precisa, por exemplo, instrução de preenchimento do campo e assim por diante. Então, explicado aqui todo o bloco, a gente vai voltar para esse daqui que é o motivo aqui do nosso vídeo, que é a implementação desse novo tipo chamado month, ok? Então, basicamente, o que você precisa para ativar esse campo é colocar aqui dentro do atributo type a palavrinha month. Nós vamos salvar aqui esse campo aqui, essa página HTML, e nós vamos ver na prática como esse campo ele é renderizado aqui no nosso navegador Google Chrome para desktop. Tá? E lá no final do vídeo nós vamos testar todos esses novos campos em um emulador para dispositivo móvel. Então aqui a gente tem a renderização do campo.
ele vai nos trazer aqui um componente visual onde a gente vai poder selecionar o mês e o ano, ok? Então, dependente aqui do dia que você selecionar, por exemplo, o dia 19, ele vai te trazer nesse formato aqui, ó, julho de 2018, ok? Vamos pesquisar aqui um outro mês. Vamos pegar agosto, 15 de agosto. Ele trouxe aqui, agosto de 2018. Então, o padrão de exibição dele vai ser sempre mês e ano, ok? Então, esse aqui é o objetivo do campo do tipo mês, month, ok? Vamos agora para o próximo campo que a gente vai apresentar aqui, que vai ser um campo do tipo week. Então, nós vamos copiar aqui o trecho de código, do mesmo jeito que a gente fez lá com month. Ele tem os mesmos blocos lá, a mesma estruturação lá usando as classes Bootstrap. Então aqui tem um form group, primeiro agrupamento, depois o meu segundo agrupamento input group, e aqui dentro tem o input type week. Então basicamente o que você vai precisar aqui também é no atributo type colocar a palavrinha week. Nós vamos salvar e vamos ver na prática como é que fica esse campo aqui no navegador Google Chrome. Pronto, então a gente tem aqui o label, né? Informe uma semana. E aqui nós temos o seguinte formato, a semana que ela é expressada por número. Então se a gente abrir aqui o componente visual, ele vai te mostrar aqui na primeira coluna o número de semanas, considerando as semanas do ano todo, ok? Então, vamos, por exemplo, selecionar a semana aqui 30. Ele me trouxe semana 30 de 2018. Vamos pegar uma outra semana aqui, selecionar um outro mês, por exemplo, setembro. Pegar uma semana 37, ele me trouxe aqui semana 37, de 2018. Então, recapitulando, ele vai te trazer o tipo week, ele vai te trazer nesse formato aqui, número da semana e o ano. Vamos agora para o outro campo, um outro tipo de campo chamado time, e nós vamos ver como que ele trabalha. Ele vai mostrar também um componente visual. Então aqui a gente vai pegar o código que eu já havia criado e vamos colocar logo abaixo da implementação aqui da semana, do tipo week. Ele vai conter também o mesmo bloco aqui, form group, né? Mesmo que a gente viu lá nos dois outros campos, o label, né, que informe um horário. Eu coloquei aqui, aí fica a critério de vocês colocar o texto que vocês quiserem. E aqui o input type time. Para a gente implementar então o tipo time, basicamente o que a gente vai ter que fazer é aqui no atributo type, colocar a palavrinha time. Então aí nós vamos salvar aqui e verificar o resultado no nosso navegador. Vamos um pouquinho aqui para baixo. Então esse daqui é o resultado da renderização. Ele vai me trazer aqui o espaço para hora e para minuto. E ele vai me permitir fazer o incremento ou decremento daqui, ou também a gente pode digitar, se a gente quiser, que hora. Se vocês acharem mais produtivo digitar, vocês também podem digitar. E aqui ele tem um xizinho que você pode zerar a informação, limpar o conteúdo para selecionar outra hora e outro minuto. Então esse aqui é o resultado do campo do tipo time. Vamos agora para um outro campo, que é um campo do tipo numérico. Esse campo ele é bem interessante, a gente vai copiar aqui também o trecho de código dele. Vamos colar logo abaixo aqui do campo time. E basicamente o que a gente vai ter aqui é a inclusão do tipo number. Então, dentro do atributo type, nós vamos utilizar aqui a palavrinha number. Aqui eu coloquei um bloco de help aqui, que depois eu vou ler para vocês, com alguns recursos que ele possui, ok? Então vamos só voltar um pouquinho aqui.
ver o resultado dele na tela, aqui no navegador. Então, aqui para os navegadores, ele vai trazer aqui para a gente esse recurso aqui, ó, do para cima e para baixo, aqui a setinha para cima e para baixo, tá? Que vai permitir um incremento e um decremento do valor aqui numérico, ok? Ele não vai permitir digitar as letras, né? Então, apenas número. Como vocês podem ver, que ele só vai permitir digitar número. E mesmo que existem alguns navegadores onde não vai aparecer esse componente aqui, ó, das setinhas de incremento e decremento, e vai permitir você digitar a letra, só que quando você clicar aqui no botão enviar, ele vai validar se o campo é numérico ou não. Então, independente se tem aqui o componente e permita ou não incluir o número ou letra e número, ele não vai deixar passar aqui na submissão do formulário se o conteúdo que eu digitar aqui ele for, por exemplo, uma letra, ok? Então, esse aqui é o resultado do campo do tipo numérico. Esqueci de mostrar para vocês o que eu havia escrito, né? Então, quando suportado, ele permite a digitação apenas de número. Em dispositivos móveis, ele exibe um teclado numérico para facilitar a digitação. Nos navegadores desktop, ele exibe um botão para incremento ou decremento, que é essa setinha aqui que vocês estão vendo. Vamos agora para o próximo campo que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é o campo de telefone, ok? Então vamos aqui usando o mesmo procedimento, copiar o código que a gente já havia criado, Vamos colocar aqui logo abaixo do campo do tipo número. A diferença que a gente vai ter aqui também é sobre o atributo type. Aqui no lugar do number eu vou colocar a palavrinha tel. Vamos salvar e verificar o resultado aqui no navegador. Então aqui nós temos o resultado da renderização desse campo, né? Então o que a gente colocou um bloco de help. Então o que eu coloquei aqui para vocês, para a gente poder ler junto aqui. Esse tipo de campo é similar ao campo numérico, a diferença é que a sua compatibilidade é maior. Em dispositivos móveis será exibido um teclado de telefone virtual, tá? Então lá no navegador do dispositivo móvel, a gente vai ver lá na frente, que ele vai te mostrar um teclado lá apenas com as opções de número e os dígitos utilizados para a formatação do telefone, tá? Bom, aqui ele vai permitir a gente digitar letra, digitar número, uma série de coisas. Já no navegador, lá no navegador de dispositivo móvel, ele não vai deixar, ele vai travar, na verdade, para que a gente não consiga digitar letras. O próximo campo que nós vamos ver é o campo do tipo range, que na verdade ele vai permitir a gente informar um número também, só que de acordo com o range que a gente vai estabelecer, um intervalo que a gente vai estabelecer. Então vou aqui copiar o código, vou colar aqui abaixo do campo telefone, vou salvar. Então o que a gente vai ter de diferença da implementação, por exemplo, de um campo do tipo numérico ou telefone? Em primeiro lugar, a gente vai ter o atributo. A gente vai colocar atributo como sendo range. E a gente vai ter a inclusão aí de 3 outros atributos, que é o atributo min, max e step. Aqui eu vou colocar o min como 10, max como 50, e ele vai pular aqui de 1 em 1. Eu posso também colocar para pular de 10 em 10. Tá? Então você vai permitir selecionar lá no seu navegador 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Porque o máximo aqui é 50. Se eu não colocasse nada, por padrão, ele ia colocar um limite aí de 100, ok? Bom, vamos salvar. Aqui tem um ponto bem interessante, eu implementei um JavaScript, tá? O que ele vai fazer esse JavaScript? À medida que eu for usando o slider lá, que é o componente que vocês vão ver que ele exibe no navegador, ele vai colocando o número selecionado aqui no lugar do vazio.
Tá? Então nós vamos colar também um trecho JavaScript que a gente que eu acabei criando aqui para facilitar também. Vamos copiar o trechinho JavaScript que eu tenho aqui no meu código. Basicamente o que nós temos aqui, eu vou pegar o elemento com ID input range, que é o meu elemento lá input, né, que é do tipo range, e eu vou adicionar um evento a ele. Toda vez que o conteúdo daquele campo mudar, que isso vai ser representado aqui por essa palavrinha aqui change, ele vai executar esse método aqui chamado meu_range, que é o método que está aqui embaixo. Então, recapitulando, ele vai lá, faz a alteração usando slider, a alteração do número. Cada alteração que ele fizer, o evento vai capturar essa alteração, vai entrar aqui nesse método meu_range. E o que a gente vai fazer aqui? Ele vai pegar o meu input, né, o meu elemento input range, e vai pegar o elemento que é o elemento que está lá definido na minha tag spam. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo do meu input range, o conteúdo que eu selecionei, e vou jogar ele lá no meu spam. Lá no conteúdo onde está escrito vazio, entre a tag spam, vamos voltar aqui só para mostrar para vocês, usando o método innerHTML. Eu vou substituir esse trechinho aqui do meu HTML pelo valor que eu vou retornar aqui do meu input range. Então vou salvar e a gente vai ver agora na prática como isso vai funcionar. Vou dar um refresh aqui no meu navegador. Pronto. Então aqui, como eu disse, ele trouxe um slider que ele vai permitir você selecionar os valores, né? Aqui seguindo aquele step de 10 em 10, por exemplo. Então 10, 20, 30, 40 e 50. E aqui onde estava vazio, graças lá ao JavaScript, onde eu capturo o evento de mudança, ele vai me trazer o valor aqui. Ok? Então aqui eu criei mais um bloquinho de help aqui. Então geralmente é renderizado com slider. Sua compatibilidade tanto em PCs como em dispositivos móveis é muito boa. A faixa padrão na maioria dos navegadores vai de 0 a 100, como eu havia comentado com vocês. Bom, vamos agora para um outro campo, o campo Search. Ele não vai ter muita... Na verdade, ele vai se comportar como um campo padrão texto no navegador para desktop, mas para dispositivos móveis ele vai ter, em determinadas situações, em determinados navegadores, alguns recursos adicionais. Então vamos implementar esse campo Search. Deixa eu só pegar o trechinho de código dele aqui. Vou copiar, colar logo abaixo aqui do meu campo do tipo range. E aqui o que a gente vai ter de diferença? Basicamente aqui o atributo type também. Aqui dentro do atributo type eu vou colocar a palavrinha search. E aqui eu tenho um outro atributo chamado results, onde eu vou colocar 10 aqui, tá? Basicamente ele não vai fazer muita diferença nem para desktop, nem para dispositivos móveis, porque o resultado que a gente deveria ter aqui, ele mostrar os termos de pesquisa, o máximo de termos de pesquisa lá no seu teclado do dispositivo móvel para você poder selecionar, tá? Que são as sugestões aí de termos. Vamos salvar. Vamos executar aqui, renderizá-lo aqui no navegador para a gente ver o comportamento. Não vai ter muita coisa para a gente ver aqui, né, porque eu posso selecionar o que eu quiser, número, letra, ele se comporta realmente como texto. Os recursos visuais não vão aparecer aqui para os navegadores. E por último a gente vai ver o campo chamado URL, tipo URL. Então vou copiar aqui também um trechinho de código que eu já havia preparado. Colar logo abaixo aqui do campo do tipo search.
O que a gente vai ter então aqui para o campo URL é basicamente incluir aqui no atributo type a palavrinha URL. Nós vamos colocar um ID aqui e aqui eu também estou usando um help, tá? Então nós vamos salvar e vamos verificar o comportamento desse campo aqui no nosso navegador para desktop. Lembrando que depois a gente vai testar todos esses campos lá no emulador para dispositivo móvel. O resultado do campo do tipo URL, basicamente ele se comporta também como um campo do tipo texto, tá? A diferença é que no dispositivo móvel ele vai te mostrar um teclado mais otimizado para você digitar as URLs. Então aqui eu posso digitar qualquer coisa, né? Texto, número, com um detalhe, né? Um recurso interessante aqui que tanto o campo URL como o e-mail e o campo do tipo numérico tem, que é a questão da validação nativa para esse campo. Por exemplo, a hora que eu clicar aqui nesse botão enviar, automaticamente ele vai validar o campo, né? Verificar se ele está no formato de URL. Aqui no caso ele não está, então ele me trouxe esse texto já pré-definido aqui, esse alerta. Ele não vai deixar você submeter o formulário enquanto você não digitar uma URL no formato correto. Então bem interessante isso. Bom, então aqui nós cobrimos todos os campos, né, que para concluir mesmo, né, a segunda aula sobre os novos campos que vieram com HTML5. Então lá na aula anterior nós vimos uma parte desses campos. Nessa segunda aula nós vimos os demais campos que fazem parte aí do HTML5 e que com certeza aí vão ajudar bastante aí a incrementar os formulários web, né? Basicamente, principalmente, inclusive, com relação à parte de dispositivos móveis, né? Vai melhorar a experiência do usuário. E agora nós vamos então testar todos esses campos que nós vimos aqui, né, dessa segunda aula, num emulador de dispositivo móvel. Então nós vamos usar aqui o Studio, Android Studio, né? Como a gente já havia explicado para vocês lá na aula anterior, né? Que a gente teve que baixar o Android Studio e utilizar o emulador dele. Então aqui nós temos o nosso ambiente emulado. Então, aqui eu digitei a URL, nós vamos só fazer o reload dessa página aqui. Nós vamos testar campo a campo. Então aqui nós temos o ambiente emulado e já com a minha página carregada com os novos campos. Então aqui eu tenho o campo de month, o week, o time e o number. Então nós vamos testá-los agora. Ele me trouxe um componente visual aí próprio desse navegador aí do Chrome, né, para dispositivos Android. Ele me traz aqui na primeira coluna o mês, aqui na segunda coluna o ano. Posso clicar aqui no botãozinho Set, ele automaticamente vai preencher o meu campo com o mês e o ano. Pronto, então ele me trouxe aqui mês e ano. Vamos agora partir para o teste do campo do tipo week. Então aqui ele me traz na primeira coluna o número da semana, considerando o ano todo. Aqui o ano. Posso clicar aqui no botão Set e ele também vai completar o meu campo lá então com o número da semana e o ano. Vamos agora para o campo do tipo Time. Me abriu um recurso aqui de um reloginho, onde eu vou selecionar o horário que eu quero. Vou clicar aqui no botão Set. Ele vai me preencher aqui, hora e minuto. Vamos para o campo do tipo numérico, number. Ele me traz um teclado já preparado e otimizado para trabalhar com os números. Vou clicar aqui na setinha.
Pronto. Vamos agora para o campo do tipo telefone. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai me trazer um teclado já otimizado para a digitação dos números, né? Você vê que aqui que ele tem a hashtag aqui. Posso clicar aqui no número 6. Pronto. Vamos agora para o campo do tipo Search. Ele me trouxe também um teclado. Deixa eu só clicar aqui novamente. Ele vai me trazer também um teclado preparado. Ele não me trouxe, por exemplo, no caso da lupa, um recurso visual nesse navegador aqui em específico. Mas existem outros navegadores aí, pelo que a gente viu na compatibilidade usando a ferramenta Kenaiuse, ele exibe um recurso visual aqui também, ok? Me trouxe um teclado aqui também, então bem básico aqui. Ah, detalhe, né? Ele trouxe aqui no teclado, deixa eu clicar novamente. Ele me trouxe um teclado otimizado com a lupa. Só que em outros navegadores a lupa ela fica aqui disposta dentro mesmo do campo do tipo texto aqui, tá? Mas aqui no caso ele trouxe aqui embaixo, ó, no teclado, no próprio teclado. E por último a gente vai testar o outro campo, que é o campo URL. Vou clicar aqui no campo URL, ele vai me trazer um teclado otimizado também para a gente digitar o URL. Então bem simples também, ele não me traz nenhum outro recurso adicional aqui, né? É lógico que tem a questão da validação nativa, né, que você pode, que já vem embutida inclusive aí nesse campo, né, não só no URL, mas no campo tipo numérico e no campo tipo e-mail. Bom, pessoal, então chegamos ao final aí de mais um vídeo, a segunda aula sobre formulários web, onde eu mostrei os tipos, né, os novos tipos de campos que vieram com HTML5. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre validação de formulários. Está seguindo essa linha aí de formulários web. Nós vamos encerrar o tema de formulários falando do tipo de validação, as validações que vieram com o advento do HTML5. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.